Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Marília Rias, esse é o canal do Canvas. Esse é o nosso segundo vídeo que a gente vai falar sobre como você pode aprender ou ensinar frações. Não se esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo e colocar o sininho ali para funcionar, para você saber toda vez que tiver um vídeo novo. Então, pessoal, hoje é o nosso primeiro vídeo sobre as concepções de frações que existem e a gente precisa começar com o começo, onde todo mundo começa, que é a parte concreta, que é a parte de parte todo. Como que a gente faz para ver a fração a partir da concepção parte todo? Então a gente vai discutir aqui algumas coisas como o problema da fração imprópria, o que seria uma fração aparente e por que quando eu vou somar frações eu preciso ter denominadores iguais. Então essas coisas a gente vai discutir aqui hoje, beleza? Para fazer isso, eu vou explicar do começo o que seria a fração parte todo e vou usar um software para isso. Esse software que eu vou usar aqui a princípio é o Math Learning Center. Tem um vídeo aqui do professor Fred, que eu vou colocar o link aqui embaixo, explicando exatamente como utilizar esse site, como que você faz para usar isso para ensinar frações para os seus filhos. O que eu vou estar fazendo aqui é explicando mesmo a parte da fração. Nesse vídeo do professor Fred, você consegue entender como que usa esse aplicativo, tá certo? Então, pessoal, as frações, elas são uma representação numérica que é utilizada de várias formas diferentes dentro da matemática e fora dela. Uma das formas de eu entender uma fração é usando a noção de parte todo. Então, pessoal, o que seria uma fração? Olhando aqui para a tela, a gente tem a fração 2/3, certo? Essa fração 2/3, ela pode ser representada desse jeito que está aqui como uma barra, ou a gente pode representar ela geometricamente, que a gente já vai fazer. Primeiro, vamos só entender os nomes das coisas aqui. O 2 e o 3 têm nomes específicos. O 2 é o numerador e o 3 é o denominador. Por que o que está embaixo da fração chama denominador? Eu acho que isso é uma ideia muito legal para poder entender o conceito de parte todo. É porque o denominador é quem denomina. Isso, é quem dá o nome para a fração. Então, se eu tenho essa fração que está 2/3, o 3 é o denominador, é o terço. Isso significa que eu estou falando de algo dividido em 3 partes. Por quê? Porque quando eu estou falando de parte todo, eu estou usando uma representação aritmética, que é esse número, para falar que eu estou pegando um inteiro e dividindo em partes. Então, quando eu digo 2/3, é como se eu tivesse uma barra dividida em 3 pedaços. Desses 3 pedaços, eu tenho 2 pedaços. E isso é 2/3. Então, olha só que interessante. O 3, ele está representando o inteiro. Então, se eu tenho uma fração do tipo 1/3, eu tenho uma parte de 3. Então, o mais importante aqui é entender que, quando eu estou falando de fração parte todo, eu estou representando um todo. Como que eu represento esse todo? Dividido em partes. Qual é a quantidade de parte? É o que o meu denominador está falando, porque é o denominador que dá nome. Então, se eu tenho aqui 3 pedaços no denominador, eu vou dividir essa fração em 3 pedaços. Eu vou dividir esse inteiro, em 3 pedaços. Tranquilo? Deu para lembrar essa ideia? Então, se eu tiver, por exemplo, aqui uma outra barra que eu quiser dividir em 10 pedaços, eu tenho o mesmo inteiro, observe, o mesmo inteiro dividido em 10 pedaços. Então, se eu quiser saber, por exemplo, pintar ele 3 pedaços de 10, né? Eu vou ter 3 décimos, porque eu tenho 3 pedaços pintados de 10 partes. Agora, observe que interessante, isso é o grande diferencial de entender a ideia de parte todo. Eu tenho a fração 2/3 e tenho a fração 3/10. Só que quando a gente está falando de fração, a gente não está preocupado com a quantidade em relação ao tamanho. Fala, o que, Marília? Entendi nada que você está dizendo. É importante que os tamanhos das partes sejam iguais, mas a gente sempre está se referindo a um inteiro. Então, mesmo que eu tenha 3 dividido por 10, esse tamanho geométrico que eu penso é o mesmo tamanho
porque eu penso no dividido por 3. A diferença é que eu tenho um cara que está dividido em 3 pedaços e um outro cara que está dividido em 10. Só que esses caras têm o mesmo tamanho. Tá claro isso? Que isso é uma coisa que eu acho que às vezes dá confusão. Então, se eu tiver várias frações aqui, se eu for colocando outras frações aqui, eu vou continuar usando o mesmo tamanho, tá vendo? O inteiro é o mesmo inteiro. Então, observe que eu tenho um inteiro que eu posso dividir em 2 partes. Eu posso pegar um outro inteiro e dividir ele em 3 partes. E eu posso pegar também um outro inteiro e dividir em 6 partes, por exemplo. Certo? Exemplo. Então, eu tenho aqui 3 inteiros diferentes que são representados por frações diferentes. Que fração? A fração meio, terço e sexto. Por quê? Porque eu peguei um inteiro e dividi em 2 partes. Peguei um outro inteiro, dividi em 3 partes. Peguei um outro inteiro e dividi em 6 partes. Mas eu quero que fique claro, que você consiga observar aqui, que é o mesmo tamanho de inteiro. Essa divisão, ela acontece dentro de um mesmo inteiro. Então, sempre que eu estiver trabalhando com fração, eu estou analisando um mesmo inteiro. Porque a fração parte todo, ela eu tenho um cara que é o todo e estou dividido em partes. Mas para eu poder fazer contas com isso, esse meu todo tem que ser a mesma coisa. Eu não posso analisar essa fração aqui, por exemplo, analisar 1/2, 1/3 ou 2/6 e comparar com uma fração que está representada, por exemplo, de forma circular. Se você observar, geometricamente os inteiros são diferentes. Então isso tem que estar muito claro. Eu tenho que comparar frações que representam os mesmos inteiros. Eu posso representar de forma circular ou eu posso representar de forma retangular, quadrada, o que você quiser, desde que tenham partes iguais, beleza? Outro ponto importante também para a gente analisar, quando eu pego uma fração e determino ela como sendo 1/3, 1/2, 2/3, 3/4, eu estou fazendo uma comparação de acordo com a quantidade de pedaços que eu dividi o meu inteiro. E aí acontecem situações, por exemplo, vocês estão vendo aí na minha tela que eu tenho 9 bolinhas, certo? Se eu escolher dessas 9 bolinhas aqui, eu escolher 3, eu posso dizer que eu escolhi a fração 3/9, certo? Mas se eu quiser olhar para essas bolinhas e dizer, olha, a cada 3 aqui, vou pegar uma outra cor mais bonita, essa cor nem dá para ver. A cada 3 aqui, ó, peguei peguei mais um outro aqui. Eu digo que a cada 3 eu tenho um pedaço. Por exemplo, se isso fosse um chocolate. 3 bloquinhos formam, na verdade, um pedaço. Então, se eu selecionei um bloco com 3, eu também posso representar isso aqui como 1/3. Então, eu posso olhar para essas bolinhas aqui e agrupar. A partir do momento que eu agrupo essas bolinhas, eu posso representar essa escolha dessas 3 aqui, né? Eu posso representar como 1/3 ou como 3/9, dependendo do que eu quero. Se eu for contar cada bolinha de forma separada, a fração que eu tenho é 3/9. Se eu for contar o conjunto de bolinhas, a fração que eu tenho é 1/3. Beleza? Tá claro isso? Ok. Entendendo isso agora, que essas duas frações representam a mesma coisa, então a gente já desmistificou uma coisa. É quando eu tenho uma fração que pode ser representada por uma fração mais simples. Então, quando eu tenho 3/9, é a mesma coisa que 1/3 em proporção. Então, a gente sempre procura em matemática representar as coisas da forma mais simples possível. Para que eu vou representar 3/9 se eu posso representar 1/3? E daí vem a máxima que a professora fala sempre, o professor fala para você na sua aula. Ache a fração equivalente, simplificar a fração. E como que você faz isso? Você faz isso dividindo realmente as partes. Porque se você observar, olha que maneiro.
Se você observar aqui, você tem a fração 3 nonos, certo? A fração 3 nonos representa 3 de 9, ok? Só que eu tô agrupando esse cara aqui em 3 grupos de 3, não tô? Agrupando em 3 grupos de 3? Então eu vou dividir isso aqui por 3, em cima e embaixo. 3 dividido por 3 é 1, 9 dividido por 3 é 3. Então, quando eu tenho uma fração equivalente, eu posso simplificar ela para uma fração mais simples possível, com números primos, o mais reduzida possível, pensando em números que eu consigo dividir em cima e embaixo, ou pensando geometricamente, agrupando, e vendo ali se eu consigo fazer os grupos maiores, ao invés daqueles pequenos grupos, tá certo? Bem, sobre as frações equivalentes, dentro do conceito de parte todo, acho que isso que é importante que vocês entendam, que uma fração equivalente, ela na verdade significa que aquela fração pode ser escrita de forma mais simples. É só isso. E o que significa mais simples? É agrupando de forma maior aquelas coisas, não tão pequenininho. Posso fazer grupos maiores que facilita para fazer o meu trabalho. Bem, outro problema da fração parte todo é quando a gente tem a fração imprópria. Essa é complicado e eu entendo que as crianças ficam assim, what? Por que, cara? Porque a fração imprópria realmente, quando a gente está trabalhando com o conceito de parte todo, ela começa a ficar um pouco abstrata. Então, se o seu filho tiver dificuldade com isso, não se preocupe, é normal, porque já começa a ficar um negócio meio doido. Mas a gente vai estudar aqui os conceitos de quociente, de medida, e vocês vão ver que quando a gente está falando de medida e quociente, faz muito mais sentido essas frações impróprias, beleza? Então, o que é, Marília? A fração imprópria que você está falando. Fração imprópria é quando eu tenho o numerador maior do que o meu denominador. Então, se eu tiver, por exemplo, a fração 7 terços, essa fração é uma fração imprópria e ela está sendo representada aqui do lado como 7 pedacinhos dividido em 3 partes. Então, isso aqui é legal de você entender a função do denominador. Quando eu sei que é o denominador que dá nome para minha fração, eu já sei em quantos pedaços o meu inteiro está dividido. Então, se eu tenho uma fração que o denominador é 3, então o meu inteiro está dividido em 3 pedaços. Aí você fala, putz, mas eu quero 7, são 7 pedaços de 3. Então, um inteiro não vai ser suficiente. Eu vou precisar de 2 inteiros e mais 1/3. E aí a gente tem o número misto, né? Que é outra forma de representar a fração imprópria, que não é o nosso objetivo hoje aqui. Então, voltando aqui para a fração imprópria. Então, sabendo que o denominador é quem define o tamanho de como eu vou dividir o meu inteiro, eu olho para o numerador e sei quantos inteiros eu vou precisar para fazer aquele desenho. Então, olha só que legal. Quando a gente está trabalhando com parte todo, não importa se essa minha fração tem um denominador de cima maior, eu continuo pensando o inteiro dividido pelo denominador. Então, mesmo que isso me faça ter vários inteiros e não somente um inteiro. Então, entenda o seguinte, quando a gente está trabalhando com fração parte todo, o denominador está me dizendo, olha, eu tenho um inteiro, tenho um chocolate, o que for, e dividi essa quantidade de vezes. Eu dividi em 3 pedaços, dividi em 4, dividi em 5. Então, olha para o denominador que ele vai te dizer tudo. Como é que está sendo dividido, quantos inteiros você precisa, tudo que você precisa fazer, tá certo? Bem, espero que esse exemplo tenha ajudado a entender o que são essas frações impróprias. Por que elas são impróprias? Porque ela está pedindo, ela está usando, ela está querendo mais do que eu tenho. Porque se eu divido o inteiro em 3 pedaços e quero 7 pedaços, então eu estou pedindo mais do que eu tenho. E aí eu tenho que representar com vários inteiros, tá certo? E por conta disso, por conta dessa situação, eu tenho a questão da adição e a gente não mexe com o denominador. Por quê, meu Deus? Quando eu somo fração, eu não posso mexer no denominador. Se eu for somar cada uma das fraçõezinhas, aqui eu tenho, por exemplo, essas 3 frações. Que se eu for representá-las parte a parte, eu tenho a fração 3 terços, 3 terços e a fração 1/3, ok? E eu falo, gente, soma essas 3 frações. Se você for somar 3 terços mais 3 terços mais 1/3,
e você decidir escrever aqui 7, 3 mais 3 mais 1, 7, e 3 mais 3 mais 3, 9. Se você fizer isso, você está mudando a natureza do inteiro. Você está dizendo que o seu inteiro está dividido em 9 partes. E não é. Seu inteiro está dividido em 3 partes. Se ele estiver dividido em 9 partes, você vai comer menos chocolate. Então você está dividido em 3 pedaços. Quando você junta tudo, aquele pedaço grande virou 1/3 dele mesmo. Então, quando eu estou trabalhando com fração, o meu denominador é a quantidade de vezes que eu dividi o inteiro. Então, eu não posso mudar isso, porque é ele que me dá o tamanho, a noção, O que eu falo? Ele que me diz, né, como que eu estou dividindo o meu inteiro. E se eu dividir em partes diferentes, eu vou ter pedaços diferentes, ok? Então, quando eu estou somando fração, eu preciso manter o denominador, porque é como se fosse... eu tenho que manter o denominador porque ele está me dando a identidade daquele número. Olha, isso aqui é um inteiro dividido em 3 pedaços. Se eu colocar sobre 9 aqui, eu mudei, virou outra fração. Então, se você disser que 3/3 mais 3/3 mais 1/3 igual a 7 sobre 9, você está dizendo que a soma de todas desses inteiros aqui deu isso aqui. Não faz o menor sentido, certo? Porque quando a gente está falando de fração, o denominador, ele não aumenta. Se eu aumento a quantidade de denominador, isso não aumenta o meu inteiro. O inteiro continua tendo o mesmo tamanho. Então, quando eu divido ele em partes, mais partes, eu tenho partes menores, que eu não posso comparar, tá certo? Porque quando eu somo fração, o denominador mantém. Eu olho, denominador tudo igual, show, mantém o denominador e soma as partes. Porque como os denominadores são iguais, eu estou falando da mesma coisa. É a fração dividida pelo mesmo inteiro, certo? Elas têm o mesmo nome, então eu posso somar. Agora, se as minhas frações têm denominador diferente, aí eu não posso somar. Por quê? Porque eu estou falando de pedaços diferentes. Eu estou dividindo o meu inteiro em pedaços diferentes. Bem, pessoal, sobre parte todo, era isso que eu queria comentar com vocês. Então, quando a gente está falando com uma fração e a gente está pensando na concepção de parte todo, eu estou olhando para a representação de um inteiro. Eu quero representar um inteiro usando uma fração. O denominador é quem dá nome a essa fração. Então, se eu tenho o denominador 5, 6, 7, 20, essa é a quantidade de vezes que eu dividi o meu inteiro. Então, meu inteiro está particionado ali naquela quantidade de vezes que está no denominador. As frações impróprias existem por conta do denominador, que o denominador é o que divide o inteiro. Se eu tenho uma fração que tem um numerador maior do que o denominador, isso significa que eu tenho mais de um inteiro, e por isso ela é chamada de fração imprópria. E além disso, quando eu vou somar ou subtrair essas frações, eu preciso que os denominadores sejam iguais, porque eu preciso somar e subtrair coisas iguais, ok? Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui, diz o que vocês acharam, o que ficou faltando entender, se deu para lembrar esse conceito de parte toda, se vocês querem alguma ajuda. O nosso próximo vídeo vai ser sobre medidas. Então a gente vai mostrar como que as frações são usadas para medir coisas. Combinado? Espero vocês aí semana que vem. Até a próxima e obrigada!